Vai para frente, deixe o que ficou para trás e avance na direção do Senhor, porque Deus tem vitória para você. Nosso Senhor Jesus Cristo vive e Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e na hora certa virá para nos buscar. Você já viu aí que o tema da mensagem que nós vamos ter daqui a pouquinho é exatamente esse, né? Cristo vive. Por falar em tema, outro dia encontrei uma pessoa, uma das viagens aí com um quarteto, que me disse assim: pastor, como é que você consegue assim preparar tantos temas bíblicos? Porque além do programa na TV, nós temos no rádio, né, temos na internet. Então a pessoa curiosa me disse assim: porque eu já lhe acompanho aí na TV há vários anos, e como é que consegue pregar assim, preparar tantos temas bíblicos? E a pessoa acrescentou e disse assim: você tem uma equipe lá, né? Tem uma equipe que lhe ajuda a preparar? Eu disse: sim, nós somos 4 na equipe. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Fala sério. A minha equipe é chique, não é? Que honra que eu tenho de ter uma equipe tão perfeita e tão preciosa. O único imperfeito, evidentemente, da equipe sou eu. É verdade que muitas pessoas pensam que a gente tem aqui muita gente que nos ajuda a preparar, mas em realidade o Senhor tem me ajudado a preparar esses temas, é Ele que tem me orientado, e eu louvo muito a Deus por isso. A dificuldade que às vezes eu tenho é que às vezes eu não me reúno com a minha equipe com a frequência com que eu deveria me reunir. Você está entendendo? Ou então às vezes eu me atraso nas reuniões com a minha equipe, ou às vezes eu me reúno com a equipe, mas o meu pensamento flutua e vai em outras direções, eu não consigo me concentrar na reunião como eu devia. Quando existe alguma dificuldade, considerando que a minha equipe é perfeita, o problema todo está em mim. Mas quando eu consigo estar conectado com a minha equipe, então a ideia flui naturalmente, porque a palavra de Deus é um livro, é um tesouro cujo conteúdo é inesgotável. E além do mais, se eu estou conectado com o Senhor, o Espírito Santo ilumina minha mente, meu coração, e eu não tenho aí dificuldade de encontrar os temas bíblicos. Eu aproveito e peço a você, sempre que lembrar, ore por mim, para que o Senhor ilumine minha mente, meu coração, e me ajude a estar sempre conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque é de Deus que vem a sabedoria para os seus filhos, e não somente para mim, mas para você também. Vamos seguir, unidos ao Senhor, confiantes nele. A bênção vem sempre de Deus. Fique aí, eu já volto na sequência. O intervalo é curto, com algumas mensagens da Novo Tempo para você, e nós estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. É hora da gente orar, para em seguida abrirmos o livro sagrado e recebermos a mensagem que Deus tem para nós nesta hora. Posso convidar você a orar comigo? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, porque a sabedoria para entender Tua palavra vem do Senhor. Por isso nós rogamos agora a unção e a direção do Espírito Santo sobre mim e sobre todos que estão orando comigo. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero começar com as palavras confortadoras do Senhor Jesus, que foram ditas pouco antes da sua morte, pouco antes de Jesus passar pela experiência da cruz. Refiro-me ao texto que está no Evangelho escrito por João. Vamos lá? Costuma ler o texto aí na sua própria Bíblia, então procura aí, Evangelho escrito por João, capítulo 16. Vou ler os versos 20 a 22. A minha Bíblia a versão é a Nova Almeida e atualizada. Está escrito assim: em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo.
Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está reunido com os seus discípulos. É noite de quinta-feira, véspera da morte do Senhor. Então, além de outras instruções, outras palavras de orientação, de conforto, de instrução, Jesus diz isso que eu acabei de ler: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Aqui, é claro, Cristo está se referindo ao fato de que ele iria morrer. Vocês vão chorar e se lamentar, o mundo se alegrará. Cristo sabia que muitas pessoas se alegrariam por sua morte, especialmente os líderes religiosos de Israel, que tinham muita inveja dele. E aí Cristo diz assim: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Evidentemente que se antes ele fala da sua morte, aqui ele se refere à alegria que os discípulos sentiriam por sua ressurreição. E ele prossegue dizendo: a mulher, quando está para dar à luz, fica triste. Jesus está ilustrando suas palavras e dizendo assim: olha, do mesmo jeito que uma mulher fica triste quando está para dar à luz, porque sabe que sua hora é chegada, ela sabe que quando a hora de dar à luz chegar, vai doer, vai machucá-la, vai sofrer. Especialmente no passado, quando não existia a opção de um parto sem dor, era somente o parto normal, natural. Cristo diz: do mesmo jeito que a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, vocês também se entristecerão. Mas Jesus diz: depois que nasce a criança, a mulher já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. A mesma mulher que sofre na hora de dar à luz, depois se alegra tanto com seu filhinho ou com sua filhinha, e já nem pensa mais no sofrimento que teve naquela hora. Assim também agora, disse Jesus, vocês estão tristes. Cristo sabia que os discípulos estavam tristes, até porque eles não estavam entendendo bem o que Cristo dizia e o que iria acontecer. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Tristeza pela morte, alegria pela ressurreição. Jesus disse: eu os verei outra vez. A gente vai se encontrar de novo. A minha morte não será o fim. A tristeza de vocês se transformará em alegria, as lágrimas em sorrisos, a dúvida, a incerteza, o medo, a insegurança, a timidez se transformará em ousadia, a angústia em esperança. E olha, o que Jesus disse se cumpriu, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. Após a prisão de Cristo, o seu julgamento, um falso julgamento, após Jesus ter sido levado à cruz, ter sido crucificado, após a morte do Senhor e seu sepultamento, os discípulos ficaram dominados pelo desespero, pelo medo, solidão, cheios de dúvidas, ficaram trancados, escondidos, assustados. Mas depois da ressurreição de Jesus, renasceu a alegria, a esperança raiou de novo. O coração deles, como disse Cristo, ficou cheio de alegria, e essa alegria ninguém conseguiu tirar. Se você tem alguma dúvida quanto à ressurreição de Cristo, é só você olhar para os apóstolos. Veja a reação destes homens depois que eles se encontraram com Jesus. Antes viviam assustados, ficaram apavorados, desesperados, escondidos. Mas depois da ressurreição de Cristo, tornaram-se ousados e destemidos. Eles se tornaram tão corajosos após a ressurreição, quanto foram medrosos antes dela. E qual a explicação para uma mudança de atitude tão drástica, tão acentuada? Será que com essa nova atitude de destemor, de ousadia, de alegria, será que com essa pregação tão enfática eles queriam dinheiro? Eles estavam sendo movidos por alguma ganância financeira? Ora,
Dinheiro eles não tinham e nem buscavam. O que será que os apóstolos queriam? Por que essa mudança de atitude foi tão drástica? Será que eles queriam reivindicar algum poder, alguma autoridade? Claro que não. Afinal de contas, a gente vê claramente que eles davam todo o crédito de suas obras a Cristo. Então estavam procurando status social, popularidade, queriam ficar famosos. Ora, por causa da mensagem do Cristo vivo, ressuscitado, quase todos os apóstolos foram assassinados. Só existe uma explicação para uma mudança tão drástica de atitude. Antes assustados, escondidos, desesperados, e depois pregando com ousadia, com alegria e convicção. Só existe uma explicação: eles de fato viram o Cristo ressuscitado, eles se encontraram com o Cristo vivo, e sobre eles, conforme Jesus havia prometido, o Espírito Santo veio, os envolveu e os capacitou a pregar. A igreja dos apóstolos, a igreja do Senhor, a igreja apostólica hoje nesse mundo, tem pregado a morte de Cristo, não é? Nós temos anunciado o Evangelho, nós temos dito que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. No entanto, eu penso que nós devemos anunciar, enfatizar mais a ressurreição de Jesus. Afinal, você e eu, nós não adoramos um Cristo morto. Nosso Senhor vive. E Paulo chega a dizer que se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Você quer ver como a mensagem da ressurreição de Jesus tinha um lugar central na vida e na pregação dos apóstolos? Eu quero convidar você para o livro de Atos dos Apóstolos. Depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos esse livro, cujo nome é Atos dos Apóstolos. Um livro que fala a respeito da obra da igreja cristã no seu início. Atos dos Apóstolos. Vamos inicialmente ao capítulo 1. Esse livro foi escrito por Lucas, um médico que pesquisou cuidadosamente a respeito da vida de Jesus, que teve contato direto com pessoas que conviveram com Cristo. Então, já no início, Lucas, que é o autor do livro, ele menciona o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Eu leio o capítulo 1, verso 3. Lucas diz assim, falando de Jesus: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Lucas diz que o Senhor Jesus Cristo se apresentou vivo, apresentou-se vivo aos seus apóstolos, e aí ele diz assim, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, ou seja, ao longo de 40 dias, Jesus apareceu repetidas vezes, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, orientando os apóstolos quanto à missão deles, explicando as profecias bíblicas, falando a respeito do batismo, do poder do Espírito Santo que eles receberiam para serem capacitados para cumprir a missão. Mas o ponto que eu quero ressaltar é esse. Já no capítulo 1, verso 3, Lucas faz referência ao fato de que Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, porque Jesus, o mesmo Cristo que morreu e foi sepultado, ele ressuscitou para substituir Judas Iscariotes, aquele que traiu Cristo e acabou se matando. Pedro solicita aos irmãos que escolham um homem. E qual a finalidade principal da escolha desse homem? Eu leio aqui mesmo, Atos capítulo 1, agora nos versos 21 e 22. Pedro diz assim: portanto é necessário
que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Compreendeu, não é? Pedro, como eu disse, está aqui sugerindo que um homem fosse escolhido para substituir Judas, aquele que traiu Jesus. E Pedro diz que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o tempo do batismo de João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e levado às alturas, ou seja, até o dia que Jesus voltou para o céu, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo era uma mensagem central na pregação dos apóstolos. Alguém que viu Jesus enquanto pregava e o viu após a ressurreição é que deveria ser escolhido, porque ele poderia testemunhar não só o fato de que Cristo viveu e morreu, mas também de que ele ressuscitou. Eu posso avançar com você para os capítulos seguintes de Atos? Aceita esse desafio? Claro. Vamos aqui só um verso em cada capítulo, para não ficar cansativo. Veja, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles pregam, diz a Bíblia, uma multidão reunida em Jerusalém, e eles disseram assim para as pessoas que estavam reunidas: Jesus, o Nazareno, aquele que vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, esse Jesus ressuscitou. Aqui, Atos capítulo 2, no verso 24, está escrito assim: depois de dizer, como eu mencionei, que eles mataram Jesus e o crucificaram por meio de homens maus, verso 24, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Entende? Percebe? A ressurreição de Cristo, como eu disse, era uma mensagem central na pregação dos apóstolos. Vamos agora ao capítulo 3. Após a cura de um homem paralítico, um milagre, Deus usou Pedro e João para que esse milagre se realizasse. E aí o povo fica encantado, perplexo diante do milagre. Todos correm para junto dele. E aí Pedro diz assim para as pessoas: ei, vocês estão olhando para nós como se em nós houvesse algum poder para fazer esse homem aleijado andar, para realizar esse milagre? Saibam vocês que foi pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. O Jesus que vocês traíram e negaram. E agora capítulo 3, verso 15, Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Em outras palavras, nós o vimos, nós o encontramos, nós estivemos com ele, e nós podemos testemunhar isso para vocês, de que Jesus, aquele que morreu, ele ressurgiu dos mortos, ele vive. Na sequência, está escrito que por causa daquele milagre que os apóstolos realizaram, e da pregação pública que eles estavam fazendo ali diante de uma multidão interessada em ouvir a mensagem, por conta disso Pedro e João foram presos. E aí no dia seguinte, diante de várias autoridades religiosas, autoridades eclesiásticas de Israel, os dois apóstolos foram questionados em nome de quem eles estavam pregando. E aí Pedro respondeu. Quer ver a resposta? Capítulo 4, verso 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel,
que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Querem saber? Querem saber com que autoridade, em nome de quem nós realizamos esse milagre? Pois nós o realizamos em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos todo o tempo, eles falavam não apenas da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição. E aí a Bíblia diz que depois de ameaçá-los, os inimigos da igreja e do cristianismo resolveram soltar os apóstolos, liberaram Pedro e João para que eles saíssem. E aí a gente chega ao capítulo 5 de Atos. Outra vez, os apóstolos são presos, porque eles provocavam inveja nos líderes religiosos. Esses líderes, quando notavam que a igreja cristã estava crescendo, ficavam enfurecidos. Então os apóstolos estão outra vez presos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. No entanto, está escrito que durante a noite, quando eles estavam ali presos, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os enviou para pregar no templo. Então, quando as autoridades eclesiásticas de Israel se reúnem outra vez para interrogá-los, descobriram que eles não estavam no cárcere, mas estavam lá no templo ensinando, e mandaram buscá-los. E eles, quando são trazidos à presença dos líderes, ouvem essas palavras: nós ordenamos que vocês não pregassem sobre Jesus, porém vocês encheram Jerusalém com esse ensino, e agora vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E aí Pedro e João disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E no verso 30, estou falando de Atos capítulo 5, agora no verso 30, eles dizem assim: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. E no verso 32, ele diz assim: e nós somos testemunhas destes fatos. Nós o vimos morrer, agonizar na cruz, mas também nós o vimos depois de ressuscitado. Nós somos testemunhas desses fatos. E se você avança aqui no livro de Atos, capítulo 6 e 7, aí Lucas nos apresenta Estevão, o diácono pregador, um grande evangelista, um homem cheio do Espírito Santo e muito sábio. Está escrito que testemunhas falsas tentaram acusá-lo diante do tribunal dos judeus, do Sinédrio. E então o principal sacerdote de Israel, o sumo sacerdote, deu a palavra a Estevão para que ele pudesse se defender. E o diácono pregador fez uma extraordinária exposição, iniciando com o chamado feito por Deus a Abraão, o patriarca da nação de Israel. Estevão conta a história do seu povo de uma forma organizada, progressiva. Isso é lindo, você pode ver aqui em Atos capítulo 7. Só que ele percebeu que ele não teria mais tempo, e aí ele resolveu concluir a mensagem de uma forma contundente. Estevão disse assim: vocês são duros de coração, vocês resistem ao Espírito Santo, vocês, referindo-se aos líderes que estavam ali reunidos, vocês são traidores e assassinos do sangue dos justos, do sangue de Jesus. E aí, é claro, os inimigos da igreja ficaram fora de si, ardendo em ódio. E você quer ver o que Estevão disse na sequência? Atos capítulo 7, eu leio os versos
55 e 56. Está escrito assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Que visão extraordinária esse homem de Deus, na hora da sua morte, recebeu. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus. E ele viu quem? Ele viu Jesus, que estava à direita de Deus. E no verso 56, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu estou vendo o Filho do Homem, eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus. E aí, é possível que você conheça a história. Estevão foi apedrejado, mas tendo antes que ouvi-lo dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Os inimigos da igreja ouviram Estevão entregar-se completamente a Jesus, aquele a quem ele estava vendo, porque Cristo vive. Você e eu, nós não adoramos um Cristo morto, porém um Cristo vivo, que intercede por nós no santuário celestial e virá para nos buscar. E aí, Atos capítulo 8, agora você vê um fariseu chamado Saulo, o mesmo Paulo. Ele está perseguindo os cristãos. E no capítulo 9, quando ele viajava para a cidade de Damasco no intuito de prender seguidores de Cristo, uma luz do céu brilha ao seu redor e Saulo cai por terra e ele ouve estas palavras: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta, eu leio Atos capítulo 9, verso 5, ele perguntou: Senhor,